Queridos, a graça e a paz do Senhor a todos. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, Efésios, capítulo de número 4. Um dia lindo desse, né, queridos? Podemos render graças ao nosso Deus, adorá-lo e buscá-lo. Efésios 4, vamos do verso 29 em diante. Que Deus possa falar contigo nessa manhã, meu irmão. Efésios 4, 29, diz assim a palavra do Senhor: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Até aqui, queridos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos o Teu Espírito, queremos a Tua presença conosco, que o Senhor seja super real na vida de todos nós, especialmente dentro dos nossos corações, e que possamos alegrá-lo, Senhor, não entristecê-lo. Que a Tua presença nos conduza e o Teu Espírito esteja sobre nós. Fala conosco, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Amados, no último domingo eu falei sobre sermos cheios do que enche Deus, né? Nós sermos pessoas plenas, termos a plenitude de Deus, a plenitude de Cristo. E para isso meditamos no amor de Deus expresso, né, na cruz, comemorado na Páscoa, celebrado pelos santos anjos por toda a eternidade. Queridos, para essa plenitude ocorrer, é importantíssimo que a nossa vida espiritual seja uma vida espiritual plena. E para isso precisamos buscar essa presença que foi enviada justamente na Páscoa. Nos é dito pelo próprio Senhor Jesus que Ele iria aos céus e enviaria o Consolador. Ele não nos deixaria sós. Então, aquela impressão que muitas vezes as pessoas têm, e é equivocada, de que, infelizmente, Jesus não está conosco, né? Que bom seria se Jesus estivesse aqui. Claro que seria muito proveitoso. Mas Ele disse que iria e enviaria o Consolador, não nos deixaria sós. Então, a presença de Jesus se manifesta na pessoa que nós chamamos da terceira pessoa da Trindade, a presença do Espírito Santo. Isso está disponível para todo aquele que crê, todo aquele que segue Jesus Cristo, tem um acesso e é acessado pelo Espírito Santo no seu interior. Nós temos a presença de Deus conosco. Isso é algo que precisa ser vivido, precisa ser vivenciado e precisa ser buscado. Eu lembro que no início da minha caminhada cristã, e até uns 30 anos atrás, era muito comum no meio evangélico nós orarmos para sermos cheios do Espírito Santo. Essa era uma das principais buscas, né? Hoje em dia mudou muito, né? Depois que veio a teologia da prosperidade, abandonaram essa coisa de ficar falando do Espírito Santo e ficaram só buscando de bênçãos, prosperidades, né? Mas antes dessa teologia da prosperidade, essa é a grande busca em toda a igreja evangélica. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos orar para buscar a presença de Deus. Precisamos ser cheios da presença de Deus em nossas vidas. Isso é muito bom, queridos. Infelizmente, isso está um pouco fora de moda, mas isso precisa ser a tônica de todo aquele que caminha com Deus. Agora, isso que era muitas vezes buscado por meio da oração, e claro que a oração é uma parte disso, só que orar para ser cheio do Espírito Santo não basta, queridos. Por quê? Porque primeiro, orar para sermos cheios do Espírito Santo pressupõe como se a gente tivesse que convencer Deus a querer nos encher. Como se Deus estivesse meio relutante, não estivesse querendo muito. Não, vamos pedir a Deus, vamos implorar a Ele para que Ele envie o seu Espírito. Ora, mas isso é o que Ele mais quer.
Então veja que a oração, nesse ponto, por mais que seja necessário para nós nos quebrantarmos, para que a gente esteja diante dele, para conversarmos com ele, mas não é tanto para pedir para isso, porque a missão do Espírito Santo, para o que ele foi enviado à Terra? Justamente para estar e tocar o coração do crente. Então você vai ficar orando para ele fazer a missão dele como se ele não fosse fazer? Não é ele que não quer, nós que queremos pouco. O que falta é nós querermos mais, e não ele ser convencido a vir. Então, se essa é a missão dele, para isso ele foi enviado, e esse é o grande desejo dele, o que é que o impede de muitas vezes encher as nossas vidas, nos conduzir, falar ao nosso coração muito mais, estarmos cheios dele? O que o impede realmente são obstáculos. O que são esses obstáculos? É o obstáculo do pecado. É o obstáculo que nós vimos aqui. Nós, tantas vezes, entristecemos o Espírito Santo. Nós, tantas vezes, incomodados pelo mal em nós, ele não tem como caminhar conosco, muitas vezes, porque a gente se afastou dele, a gente se desvia dele. É o que o trecho aqui nos fala. Antes, ele fala sobre o entristecimento do Espírito Santo, e ele fala: meus amados, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, nenhuma. Que é uma coisa de antigamente, era raríssimo, um cristão não xingava, um evangélico não tinha nenhum xingamento na boca. E hoje eu vejo isso quase como natural e comum, e ninguém repara nisso. Nenhuma, não é que pode sair uma ou duas, nenhuma, zero palavra torpe saia da boca de vocês. Nenhuma. Porque senão você entristece o Espírito Santo de Deus. Um cristão não pode ter uma boca que não seja para edificar o outro, para conceder graça aos que o ouvem. Não aceite, queridos, isso como algo normal na sua vida. Palavra torpe não é aceitável. Nunca pode estar na sua boca lixo. Não pode estar com a sua boca suja, porque senão entristece o Espírito Santo de Deus. Ele quer te usar para falar coisas boas ao mundo. Nesse mundo com tantas ofensas, tantos xingamentos, tantos palavrões, tanta humilhação, feridas causadas pelos lábios uns dos outros, o Espírito Santo quer que o cristão seja diferente e usa os lábios para abençoar, para cuidar, para elogiar. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. E aí ele continua: livrem-se de toda amargura, que a amargura também, a pessoa vai criando ressentimento, vai criando mágoa, vai envenenando o coração com ódio, com ira. Isso também vai afastando, vai entristecendo o Espírito Santo. Ele diz: nada de gritaria, nada de calúnia, que a gente pare de falar mal das pessoas, pare de gritar, porque o Espírito Santo, ele é um Espírito manso. Onde tem gritaria, onde tem confusão, ele não faz parte disso, ele se entristece e se afasta. Então a gente precisa ver o que da nossa vida está totalmente distinto do Espírito Santo, porque aquilo que está distinto dele não tem como ele caminhar conosco se a gente vive uma vida díspare, totalmente contrária ao que ele é e representa e vive. Lá em Amós capítulo 3 é dito: como dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Como dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Você quer andar junto com o Espírito Santo, quer o Espírito Santo no seu coração, não o entristeça, não viva diferente dele. Se forem recaídas, podem ser, mas não trate isso como normal. Não trate como normal na vida de um cristão a gritaria, a calúnia, a ira, a amargura, a palavra torpe. Não trate isso como normal, porque isso é totalmente distinto do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está no mundo não para trazer confusão, brigas e contendas, mas para apaziguar os corações, trazer paz, trazer calma, trazer alegria, trazer que todos se sintam bem. Você pode e deve ser um instrumento do Espírito Santo. Para isso, não entristeça o Espírito Santo. E aí ele continua: livrem-se de tudo isso, e bem como também de toda maldade. Toda maldade tem que ser afastada do nosso coração, queridos. Porque o pecado, o mal, entristece o Espírito Santo.
Principalmente quando toleramos o pecado. Como eu disse, pequenos episódios faz parte da nossa natureza que a gente vai procurando melhorar. Agora, que a gente não tolere o mal, que a gente não trate isso como normal. O normal é o cristão viver na presença de Deus. Viver com o Espírito Santo junto, caminhar juntos. O Espírito Santo enchendo o nosso ser, enchendo a nossa mente, enchendo os nossos lábios, enchendo o nosso coração. E não a pergunta que eu fiz na pregação anterior, do que você tem se enchido? Do que você se enche, vendo no seu celular, na televisão, em tudo. E principalmente do que você tem enchido o seu coração. É de amargura, é de gritaria, é de palavras torpes. Meu Deus, se você se enche disso, o Espírito Santo se entristece e não é que ele se afasta, nós que já nos afastamos dele. E eu acho muito linda essa expressão do apóstolo Paulo, que não é uma expressão tipicamente religiosa, né, queridos? Na verdade, o Evangelho, se você for depurar, ver exatamente como ele não é muito religioso. O Evangelho trata de relacionamento. É uma coisa pessoal, é uma coisa de amizade, de intimidade. O Espírito Santo se entristece. Olha que linguagem linda, queridos. É uma linguagem relacional. A nossa vida com Deus não é servo-divindade distante. Um súdito para um rei distante. Um relacionamento de realeza, nem de divindade distante. É um relacionamento, como Jesus nos ensinou, pai e filho. O relacionamento de amizade, o relacionamento de intimidade. E nesse relacionamento de intimidade, a gente o entristece. Porque seguir o mal é se afastar dele. Quando o ignoramos, quando damos as costas ao Espírito Santo, isso o entristece. Quando escolhemos trilhar um caminho diferente do dele, isso o entristece. Como dois andarão juntos se não estiverem de acordo? E aí a pergunta é, você está de acordo com o Espírito Santo? Se não, cada vez mais concorde com ele. Porque o que o Espírito Santo e a palavra de Deus vai nos ensinando é o que ele é o que é o Espírito Santo. E a gente precisa concordar, a gente precisa seguir isso para que a gente caminhe junto com ele. O nosso relacionamento com Deus é de comunhão, é de afetividade. E o Espírito Santo se entristece ao nos ver fazer más escolhas. Se entristece ao ver gritaria, se entristece ao ver palavras torpes. E eu acho que você também sente isso, quando você emite uma palavra torpe, quando você cai na amargura, quando você cai em uma gritaria, ou fala mal de alguém, depois você começa a pesar aquilo no seu coração. Você sente um fardo. É o fardo, claro, da culpa, da vergonha, mas é o cristão que tem o Espírito Santo sente uma coisa diferente. Um incômodo, como se a sua espiritualidade houvesse um grito do Espírito Santo no coração. Não é assim, não faça isso. A gente sente a nossa tristeza, a tristeza do outro que ferimos, e a gente sente uma tristeza de Deus. Isso é belo e é algo impressionante, né, queridos? Nós sentimos a tristeza de Deus e isso nos incomoda, e isso mexe conosco. Eu não posso ser assim. Isso nos quebranta, isso nos gera um constrangimento, gera uma consciência pesada. O apóstolo Paulo fala, né, que a nossa consciência ora nos acusa, ora nos defende. O Espírito Santo usa a consciência para nos alertar. Então, a primeira coisa, queridos, para nós, de novo, se a missão do Espírito Santo é nos encher, é nos conduzir, é nos aconselhar, o que o atrapalha muitas vezes é justamente o que nós temos feito ao entristecê-lo, ao nos entregarmos ao mal, ao darmos vazão a coisas ruins. Porque quando damos vazão a algo ruim, impedimos ele de agir sobre nós, de fluir sobre nós. Porque tudo é uma escolha, queridos. Ou naquela situação difícil, ou naquele momento de tensão, de irritação, ou de tentação, a gente deixa o Espírito Santo fluir, ou a gente bloqueia o fluir do Espírito Santo e deixa outra coisa fluir, o mal fluir. Então, para nós sermos cheios dele, a primeira coisa que precisamos fazer é evitar o mal.
é não entristecer o Espírito Santo de Deus. E aí eu pensei aqui, nas Escrituras, 3 coisas que precisamos fazer, queridos, para não entristecer o Espírito Santo. 3 coisas. Primeiro, são 3 influências que a gente precisa para que a gente, no nosso coração, não permita que o mal bloqueie o Espírito e entristeça o Espírito. A primeira coisa, e óbvio, e de cara, tem que ser a base da nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus é essencial, queridos, para qualquer espiritualidade mínima que seja, você precisa se encher da palavra de Deus. E isso não tem como enfatizar o suficiente, queridos, porque a palavra de Deus é base, é vida. Ou você se alimenta da palavra, é como comida. Se você não comer, você vai se sentir fraco, doente e vai cada vez mais definhar. Ou você se alimenta da palavra de Deus, você pode ter certeza. Eu estou frio espiritualmente. Meu irmão, a culpa não é do pastor, a culpa não é da igreja. Qualquer pessoa que tem uma palavra de Deus pode estar minimamente com a espiritualidade mínima que seja, bastando ler a palavra de Deus. Você não precisa fazer nada. Nada, subir um monte, uma escadaria de joelhos, subir um monte, fazer um jejum de 10 dias. Não. Se você lê a palavra de Deus com o mínimo de atenção, a sua espiritualidade vai estar minimamente alimentada que seja. De novo, é como comer. Ou você come comida, ou vai adoecer e ficar fraco. Ou você lê a palavra de Deus, ou a ouve, temos várias opções, ou a sua espiritualidade é tiro e queda, queridos. É algo que não tem como mudar. Ou você lê a palavra de Deus, não basta ser só aqui aos domingos, ou você tende a se enfraquecer. Tende a ficar um pouco mais frio, um pouco mais devagar. Não tem jeito, queridos. É o que Deus deixou para nós. A instrução divina, acumulada pelos séculos e até milênios, está aqui. O que Jesus veio à Terra fazer, além de morrer na cruz, é deixar o Evangelho. Se isso que ele entregou é tratada sem a devida atenção, não adianta. É o que ele deixou para nós. É o que precisamos. Lá no Salmo 119, nos é dito: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Se você está caindo em qualquer das coisas já mencionadas, ou outras, gritaria, calúnia, palavra torpe, qualquer tipo de maldade, amargura, muitas vezes é porque você não tem guardado a palavra de Deus no seu coração. Se você ler a palavra de Deus, você vai, querendo ou não, queridos, é quase automático. Você lê a palavra, você vai se fortalecer espiritualmente. Porque essa palavra, que é, claro, um texto, mas carrega em si a sobrenaturalidade da infinita sabedoria de Deus e graça de Deus que a redigiu para nos fornecer instrumentos para vencer a maldade fora e dentro de nós, essa palavra de Deus é sobrenatural. Ela só fluindo no seu pensar já modifica o seu pensar e te dá instrumentos para enfrentar esse mundo mal. Olha, o que enfrentamos é o que está fora de nós e o que está dentro de nós. Enfrentamos o mundo, a nossa carne e o diabo. Qual é o instrumento que nós temos? A espada do Espírito, de novo, falando do Espírito Santo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se nós não nos alimentarmos da palavra, querido, lentamente nós vamos cedendo, lentamente vamos nos esfriando, lentamente vamos relativizando princípios e valores de Deus em nossas vidas. Jesus falou para os seus apóstolos: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Que palavra? O que está aqui escrito. Mateus, Marcos, Lucas e João, dos evangelhos, além de todas as Escrituras. Jesus falou: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Pastor, eu queria que Jesus falasse para mim. Bom, é só pegar aqui o que ele falou para os apóstolos. Ele limpou os apóstolos e você vai ser limpo igualmente. Lá em Romanos 12, o apóstolo Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. O mundo tem uma forma de viver, tem um estilo de vida, tem uma forma de se comunicar, que em geral é isso aqui que nós vimos: gritaria, calúnia, palavras torpes, amargura, ira, indignação e toda sorte de maldade. Por que os evangélicos, muitas vezes, que não tinham esses costumes, agora estão
com todos esses costumes? Por quê? Porque agora estão se amoldando ao padrão deste mundo. Então, o meio evangélico era totalmente distinto do mundo, era quase perceptível, e não por causa de roupas, mas por causa do comportamento, porque você não via uma palavra torpe na boca de um evangélico, pelo menos nos reais e nos sinceros. Então, isso precisa voltar, queridos. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O mundo tem um padrão e a gente está absorvendo isso e tratando como normal. Nós temos que ser diferentes. Ou somos diferentes, ou então não serve para nada isso aqui. Ou não serve para nada o que Jesus fez. Somos diferentes ou não? Porque se o Espírito do próprio Deus habita em nosso coração, isso tem que causar alguma diferença. E, no mínimo, muito grande. Tem até um exemplo que o pastor Paul Washer fala. Imagina eu chego atrasado ao culto e falo, acredita, irmãos, que um caminhão passou por cima de mim, o motorista deu ré, passou por cima de novo e depois acelerou e passou por cima de mim. Mas, ainda bem que eu estou bem. Ele passou 3 vezes por cima de mim, mas estou bem. Alguém ia acreditar nessa história? Não, porque não mudou nada. Eu estou aqui inteiro, se uma coisa desse tamanho, como um caminhão, atropelou a pessoa é totalmente mudada, ela é transformada. No caso, vira uma massa de carne. Então, a mesma coisa, se o Espírito Santo vem sobre nós, queridos, tem que causar uma diferença. Ou então, de novo, estamos entristecendo o Espírito Santo, bloqueando a ação dele, não ele que se afasta, nós nos afastamos, tirando ele da nossa vida, e tirando ele da nossa vida, aí a gente cai, se amolda aos padrões deste mundo. Gritaria, calúnia, palavra torpe, amargura, ira e toda sorte de maldade. Então ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Queridos, tudo transmite mensagem, tudo. A sua TV transmite mensagem, o seu celular transmite mensagem, suas redes sociais transmitem mensagens. O seu vizinho de boca fechada transmite mensagem para você, porque tudo que é vivo transmite uma mensagem. Que mensagem? O estilo de vida dela. A forma dela, eu parado, eu estou lidando com o meu redor, e nós estamos presenciando isso. Tudo transmite mensagem. Você conversa com a pessoa, o jeito dela se expressar, as histórias que ela conta, tudo é história, tudo é mensagem. Na TV, a forma das pessoas ali se comportarem, se relacionarem, tudo isso está transmitindo um estilo de vida, um jeito de lidar com os sentimentos, o jeito de se portar diante da vida, as vontades, como se relacionar, como lidar com os desafios, com as intempéries, tudo é mensagem, tudo. Na rede social você lê uma frase, aquela frase está portando um estilo de viver. Tudo que é vivo transmite um jeito de viver. Então, nas redes sociais, nas pessoas que você ouve, nos seus vizinhos, no seu trabalho, você está recebendo a influência, que é a influência do estilo de vida daquelas pessoas. E isso a gente vai recebendo 100% do tempo, querendo você ou não. Querendo você ou não, você está vendo pessoas, está vendo o estilo de vida delas, e isso é influência sobre nós. Agora, se esse estilo de vida não for contraposto com algo superior, com algo melhor, com algo sublime, que é o estilo de vida de Jesus, explicado e narrado nas Escrituras, se não for contraposto com a mente de Cristo, com a sabedoria do Evangelho, fatalmente, queridos, nos tornaremos como o mundo. Não se amoldem ao padrão do mundo. E, o que nós temos visto, o quão semelhante você é ao mundo e o ideal, o quão dessemelhante você é do mundo, quão diferente você é. Ou você é igual ao mundo, ou você é igual a Jesus. Aonde você está nessa balança? É o quanto você tem permitido o Espírito Santo agir em você. Porque se o Espírito Santo age em você, você vai ficando cada vez mais parecido com Jesus. Se a gente entristece o Espírito Santo, se afasta dele, mais e mais nos amoldamos aos padrões deste mundo. Então, queridos, meditar nas Escrituras é contrapor toda essa influência que recebemos de todos os cantos com algo melhor, algo sublime.
Porque muitas vezes é difícil você evitar uma gritaria, evitar uma palavra torpe, evitar uma calúnia. Porque você convive muito mais tempo com o estilo de vida do mundo em que isso é normal. A gritaria, a calúnia, a palavra torpe. Você convive com isso, vai se parecendo com isso. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Você cada vez mais vive com isso, você absorve isso, vive isso. Agora, se você está cada vez mais próximo do Espírito Santo, próximo da palavra de Deus, onde está dito, e você medita e recebe, nenhuma palavra torpe esteja na sua boca, mas apenas a que for útil para edificação. Sejam as tuas palavras temperadas como sal. Você vai recebendo isso e vai vendo Jesus transbordando uma comunicação sadia, você vai se parecendo cada vez mais com Ele. Então, a gente precisa, queridos, voltar-se às Escrituras, que também, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, o que se falava, vamos orar, vamos buscar o Espírito Santo, vamos ler as Escrituras. A grande diferença, por exemplo, entre o evangélico e um católico, há 30 anos atrás, era o evangélico lê a Bíblia, o católico não lê. Era assim. Hoje, queridos, em parte, eu temo que até inverteu. Hoje eu estou vendo grandes grupos católicos que leem a Bíblia e os evangélicos pararam. E aí a gente se pergunta, por que os evangélicos estão tão parecidos com o mundo hoje em dia? Na política nem se fala, mas mesmo as pessoas normais, que estão se amoldando ao padrão, por que será? Estão abandonando as Escrituras. Queridos, eu achava lindo isso quando eu era criança. Os evangélicos falavam, eu já li a Bíblia 4 vezes, eu já li 5, já li 10, já li 12. Eu tinha uma tia minha que tinha 12 Bíblias. Cada uma ela tinha lido inteirinha. Aí, cada vez que ela lia, ela comprava uma nova para ler. Era esse o hábito, era isso a alegria, era o prazer ler a palavra de Deus. Hoje é uma obrigação, é chato e evitam. E aí, não tem como, entristece o Espírito Santo e se amolda ao padrão do mundo. Queridos, a gente precisa da palavra de Deus. É sobrevivência espiritual. Porque a palavra de Deus, para quem peca, você é confrontado. Quem está pecando é confrontado. Quem não está pecando é fortalecido. O que o apóstolo, quer dizer, a carta aos Hebreus nos diz no capítulo 4, a palavra de Deus, ela é viva. Isso aqui não é um texto morto, é vivo. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha o poder, queridos, que está aqui. Um poder, de novo, espiritual. A palavra de Deus é a espada do Espírito e distingue, julga os pensamentos e intenções do coração. Leia isso, queridos, você vai só a espada de Deus cortando. Espada de Deus cortando, cortando, cortando. Você e Deus e a palavra. E a espada cortando. Cortando tudo que não presta. Tudo que é dos moldes deste mundo, tudo que entristece o Espírito Santo de Deus, a palavra vem, corta. Então, ou você recebe essa lâmina na sua alma para te purificar, você tende a se amoldar aos padrões do mundo. Queridos, nós precisamos da palavra. Então, queridos, tome isso como algo sério. Isso não tem nada a ver comigo, com o pastor, com a igreja. É um compromisso seu com Deus. Leia a palavra de Deus. Um capítulo que seja por dia, meu irmão. Um capítulo que seja por dia. Leia. E você pode fazer prova de Deus, pode perguntar. Pode vir depois falar comigo. Se você ler um capítulo por dia, se isso não vai começar a remexer o seu coração, vai te trazer um ar, uma nova energia no seu espírito. Não tem como, queridos. Se você ler a palavra de Deus, não tem como a pessoa não receber uma influência, um agir do Espírito Santo, porque aquelas palavras que são vivas vão nos energizando, vão nos transformando e vão nos enchendo. É uma experiência que todos precisam ter o tempo todo. Não abandone a palavra de Deus, queridos. Se o evangélico, se o cristão abandonar a palavra de Deus, acabou. Acabou. É a palavra que nós precisamos. Então, esse é o primeiro ponto, para não entristecer o Espírito Santo. Medite na palavra de Deus. Isso é comando de Deus o tempo todo.
Isso não é uma coisa opcional, é uma coisa necessária, fundamental e riquíssima. O segundo ponto, queridos, que a gente precisa para não entristecer o Espírito Santo é, claro, buscá-lo. É permitir que o Espírito que habita em nós dirija a nossa vida. Porque esse Espírito, ele é entristecido quando a gente se afasta, mas ele pode ser fortalecido se toda vez a gente o ouvi-lo, toda vez o buscá-lo. Para cada desafio da vida, você peça uma orientação, Espírito Santo de Deus. Eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse dilema, eu estou com esse problema no trabalho. Nós vimos o exemplo aqui da irmã Rose, que buscou a Deus. Então, diante de cada dificuldade, não se desespere, muito pelo contrário, reclame com Deus, que isso é o que muitos fazem. Aconteceu algo ruim, já começa a reclamar, Deus, porque o Senhor permitiu essas conversas. Não, meu irmão, aconteceu algo ruim, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, me dirige, me dá uma sabedoria, me dá uma direção, me aconselha, Senhor, me fortalece. É você buscar a presença de Deus, buscar esse Espírito Santo, porque ele foi enviado em nosso favor para nos ajudar. Então, diante de cada situação, coloque isso diante de Deus, especialmente, queridos, especialmente em relação a algum pecado. Veja, não se sinta envergonhado, não se sinta culpado, claro, se quebrante, mas não é para aquele tipo de coisa que a pessoa se envergonha e fala, não, nem vou falar com Deus porque eu estou até envergonhado com essa tentação, com esse sentimento. Não, é pelo contrário, corre para Ele. Corre para Ele, fala, Senhor, eu estou sentindo tais coisas, estou com tais pensamentos ruins. Senhor, até porque, queridos, nem precisa se envergonhar, Ele já sabe. Você vai esconder o que dele? Isso é até um benefício, como ele já sabe, então você nem precisa nem tentar esconder, você já apresenta, Senhor, eu estou realmente com esse pensamento, com esse problema, Senhor, me ajuda a vencer esse mal, me limpa, me purifica, me dá uma saída, me ajuda. O Espírito Santo é justamente para nos ajudar a manter a nossa santidade e a nossa caminhada correta. Sem nenhum problema, queridos, você não precisa se envergonhar. Ele sabe das nossas fraquezas, sabe que nós temos uma natureza caída, nem precisa fingir que você é um super santo, não, porque ele sabe que a nossa natureza é caída. Então você chega para ele, Senhor, eis a minha fraqueza, me ajuda. Faça como Jesus nos orientou, ele nos colocou na oração do Pai Nosso, a oração principal, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então você tem essa humildade, Senhor, estou em tentação, não me deixa cair, Senhor, não me deixa cair, vá nessa humildade, e vá nessa dependência, Espírito Santo de Deus, não me deixe cair, não me deixe cair, não me deixe cair, mas me livra de todo o mal. O próprio Senhor, sabendo das nossas fraquezas, já colocou na oração principal, para você ir diante dele e falar, Senhor, me ajuda. Eu não quero cair, então me ajuda a não cair. E ouça-o, porque quando a gente faz essa oração, ele vai nos alertar. Sempre que quando vier o mal, ele vai te alertar. Quem tem o temor do Senhor, quem tem compromisso com Deus, toda vez que vier algum mal, algo que vai ali, uma armadilha, algo que vai te tentar, vem o alerta. Liga-se a luz vermelha, começa a piscar, opa, atenção, atenção, o Espírito Santo começa a nos alertar. Ele vem, queridos, ele vem, nos dá o alerta, nos chama a atenção e ouça-o. Porque ele vai falar, sai daí, ou cuidado com esse seu pensamento, vamos mudar de lugar, vamos agir. Ouça-o e siga-o, porque alertar ele vai. Ele sempre vai nos alertar, queridos, porque ele cuida de nós, ele quer nos proteger das armadilhas, das ciladas, das tentações deste mundo. Então, ouçam. E um cuidado, queridos, a Bíblia nos diz que ele não permite que sejamos tentados acima de nossas forças. Antes, ele mesmo providencia um escape. Então, cuidado, que uma das armadilhas da nossa alma é se auto-justificar e falar, isso eu não consigo. Não consigo, vou cair. Não tenho forças. A gente começa aquela lamúria, aquela autojustificação. Não, eu não tenho forças. Não, irmão, isso é mentira diabólica. Porque a palavra de Deus diz que Deus é justo. Ele não vai permitir que sejamos tentados acima de nossas forças.
Porque se ele permitisse que nós fôssemos tentados acima de nossas forças, seria quase injusto ele nos condenar, porque é acima da força, como é que eu vou resistir? Não, ele não permite que sejamos tentados acima das nossas forças. Então, primeira coisa, se você for tentado com ira, com gritaria, com palavra torpe, com tentação sexual, tentação de qualquer sorte, queridos. Eu não aguento, minha personalidade é assim, eu sou explosivo, eu saio xingando, saio falando. Ele não permite que você seja tentado acima das suas forças. Ele não permite. Você tem condições de resistir, não sozinho, mas com ele. Por quê? Porque, primeiro ponto, são 2 pontos. Ele não permite que você seja tentado acima das suas forças, então você tem condições. E o segundo ponto, ele mesmo providencia o escape. Então, vem a tentação, não está acima da sua força, e ele já dá ali a saída. Está aqui, a portinha de saída, está aqui o problemão e está aqui a porta de saída. Ele já te avisa, cuidado com o que está à frente, a saída está à esquerda. E aí deixa contigo, meu irmão. Aí ele deixa contigo, a escolha é tua. A escolha é tua, sempre vai ser sua. Sempre. É o seu livre-arbítrio, é a sua opção de seguir a ele ou não. O problema está à frente, a saída está à esquerda. Não está acima das suas forças, eu já te dei o escape. A minha presença está com você se você a quiser seguir. Então, meu irmão, nós temos e podemos não entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque você não está sozinho. Ele não te deixa só, ele não te deixa à mercê do diabo, ele não te deixa à mercê da sua natureza caída, ele não te deixa à mercê das influências do mundo. Você não está sozinho. Venha a tentação que for, você mesmo repita, para você mesmo, eu não estou sozinho, o Espírito Santo de Deus está comigo. Senhor, me ajuda, me fortalece. Senhor, onde está a saída? Me ajuda, Senhor, a encontrar o escape. E Ele te dá a direção e você sai. Você pode, com Ele, não sozinho, mas com Ele, você pode. É o que o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro capítulo 1. O seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos. Então, olha só, não é um poder qualquer, é um divino poder, é Deus com você. O seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Então, para a sua vida, o seu divino poder nos deu tudo que precisamos. Para você manter-se na piedade, na santidade, na justiça, o seu divino poder, nos deu tudo que necessitamos. Então, nós não temos desculpa, queridos. É clamarmos a Ele, ouvirmos a Ele e segui-lo. Porque Ele nos deu tudo que necessitamos. Ele te fortalecerá. Ele te guiará. Porque nós não estamos sozinhos. O que entristece o Espírito Santo é quando dizemos não para Ele e seguimos, mas Ele está conosco. E aí vem o segundo ponto, que eu falei da palavra de Deus, que a gente precisa se alimentar, ouvir e pedir e buscar ajuda no Espírito Santo, e esse terceiro ponto, que é o que eu já coloquei, a nossa escolha. O apóstolo Paulo diz, olha o que o apóstolo Paulo fez para seguir a Deus sempre, não entristecer o Espírito Santo. Claro, meditando na palavra de Deus, claro, buscando o Espírito Santo, e aí tem a vontade humana. E aí ele diz, como ele conduziu isso? Lá em 1 Coríntios 9 ele diz, eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então o que o apóstolo Paulo diz? Ele diz, eu esmurro o meu corpo. Ou, nas palavras de Jesus, eu nego a mim mesmo. Porque, meu irmão, ou você domina a sua natureza caída, corpo aqui não é só questão carnal, não é a nossa natureza caída. Ou você domina a sua natureza caída, ou você será dominado por ela. Não existe alternativa. Ou você domina a sua natureza caída, ou a sua natureza caída te domina. E se a sua natureza caída te domina, um abraço, meu irmão. Aí a natureza caída vai te fazer cair, vai te destruir, vai te arruinar. Então nós precisamos, ele usou essa linguagem forte, que é uma linguagem um pouco antiga, né? Mas ele usou essa linguagem forte para dizer que ele estava determinado a dizer não a tudo que era mal, a dizer não a tudo que entristeceria o Espírito Santo, e ele conduziria a vontade dele, não
a sua natureza caída o escravizaria. Não. Ele que escravizaria a natureza caída. Nós precisamos dominar, queridos, as nossas vontades, os nossos sentimentos, para não sermos dominados por eles e sermos arrastados no turbilhão das nossas emoções. Nós precisamos liderar a nós mesmos. Nós precisamos aprender a dizer não. Não. Aprender a dizer não para nós mesmos. Quando nós vemos que isso vai contra a Cristo, vai contra o Espírito Santo. Nós temos que dizer não. Não para tudo que é ruim. Porque senão os nossos impulsos, as nossas volúpias, as nossas raivas, os nossos ressentimentos vão nos escravizar. Então a gente precisa, é aquilo que Jesus diz, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Dizer não toda vez que o mal vier como uma vontade nossa. Isso é a prova que nós temos a natureza caída, né, queridos? Porque muita gente tem vontade de fazer o mal, de ofender, de humilhar, de tratar mal, de fazer algo ruim para qualquer pessoa. Negar a nossa natureza pecaminosa, para poder dizer sim ao Espírito Santo. E é isso, queridos, que nos diferencia dos animais. Já viu que os animais não conseguem dizer não a eles mesmos? Eles vêm com uma volúpia, vêm com algum impulso, eles seguem o impulso bestial deles, né? Da fera, do selvagem. Eles seguem aquele impulso. Nós somos seres racionais, dado pela imagem de Deus em nossas vidas. Nós somos seres que pensam, que usam da sabedoria, que têm o controle sobre nós mesmos. Então, o que nos diferencia dos animais, nós temos a capacidade de dizer não aos nossos impulsos ruins, que detectamos ser ruins. Isso é a imago Dei. Nós temos consciência, nós temos sabedoria e dizer não para nós mesmos. O mundo lá fora vai dizer não, você tem que seguir os seus impulsos. Meu irmão, siga os seus impulsos, é ceder à irracionalidade, ceder à bestialidade, à animalidade e ser um ser selvagem. Não, nós podemos e temos controle sobre nós mesmos. Nós pensamos e meditamos nas consequências para as outras pessoas a longo prazo, pensamos nas consequências daquilo em relação aos nossos familiares, e aí nós podemos dizer não para dizer sim ao Espírito Santo. Muitas vezes nós temos que ir contra a nossa natureza, queridos, para nós sermos a favor do Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo diz, né? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, queridos, aquela história dos dois cachorros. Dentro de nós tem dois cachorros. Um bravo e um manso. Quem vai vencer? Aquele que... Um bom e um mau, né? Qual que vai vencer? Aquele que você alimentar. Como você alimenta? Pela palavra de Deus, buscando o Espírito Santo e reduzindo o seu corpo, a sua natureza caída, sob o seu domínio, sob o domínio do Espírito Santo. É você dizer, como o apóstolo Paulo diz, eu tudo posso, tudo eu posso, eu sou um ser livre, mas nem tudo me convém, nem tudo me edifica, e eu não me deixarei ser escravizado por nada. Então, queridos, é nós conduzirmos o nosso viver para poder dizer sim ao Espírito Santo. E toda vez que o Espírito Santo falar conosco, a gente reduzir a nossa vontade e o nosso corpo ao nosso domínio e dizer, não, eu vou seguir o Espírito Santo, eu vou seguir o que é melhor, eu vou seguir o que é espiritual, eu vou seguir o que é sublime, e não o que é carnal, o que é egoísta, o que eu não vou ceder ao mal. Porque se a gente cede ao mal, a gente entristece o Espírito Santo e diz não ao Espírito Santo. E isso, queridos, precisa ser feito nas menores coisas. Tudo que você fizer nas menores coisas vai te preparar para as grandes coisas. Você dá ouvido à voz do Espírito Santo. Você esmurrar, ele usa aqui essa expressão esmurrar, você esmurra o mal, você tem que esmurrar o pecado.
vencer essa sua natureza caída, esmurrando o mal, reduzindo esse corpo pecaminoso ao seu domínio no Espírito Santo. Porque se deixar livre, meu irmão, vai ter problemas. Vamos ficar de pé, queridos? Que a gente volte, queridos, a buscar ser cheios do Espírito Santo. Esse era um ardor, é um fervor, era uma sede antiga que a gente precisa voltar a ter. Eu quero ser cheio de Deus. Eu quero ter Deus no meu coração, como o apóstolo Paulo diz, habite ricamente em vossos corações a Cristo. Deus não pode ser um assunto, queridos. Não pode ser um conhecimento, um aprendizado. Deus tem que ser um relacionamento, uma afetividade, que você caminha junto, conversa, ouve, segue, e você vive a vida desfrutando da companhia dele, desfrutando da ajuda dele e ouvindo em tudo na sua vida. Ouvindo, buscando direção, ouvindo, recebendo os alertas que ele nos dá, os conselhos que ele nos dá. Ele é real, queridos. Ele é presente. Ele foi enviado para nos acompanhar. Durante toda a jornada da nossa vida, o Espírito Santo foi enviado para nos ajudar. É um divino poder que está totalmente à nossa disposição. Mas só não nos entristeça. Isso é tão lindo, né, queridos? Eu acho isso maravilhoso. A própria presença de Deus, o ser mais sublime, mais santo, mais perfeito, mais bondoso, mais amoroso, está contigo, está conosco, mas muitas vezes é entristecido pelas nossas escolhas. A gente pode, né, queridos, alegrá-lo ou pode entristecê-lo. A sua escolha hoje de manhã de vir à casa de Deus, de ouvir a palavra, certamente o alegrou. É agora que a gente possa receber essa palavra e buscar alegrá-lo ao longo de toda a semana. Quer alegrar o Espírito Santo? Leia a palavra de Deus, um pouquinho que seja, todo dia. Ou se um dia ou outro não falhar, também não precisa se martirizar, mas leia a palavra, isso vai alegrar o coração dele, porque vai trazer espiritualidade mais viva na sua vida. Quer alegrar o Espírito Santo? Ouça-o, busque-o. Diante de qualquer dificuldade, busque ele. Busque ele. Ele vai fazer questão de te acompanhar, de te orientar, de cuidar de você. E toda vez que o seu corpo, o seu ser, sua natureza caída, se opor ao Espírito Santo, escolha o Espírito. Escolha o Espírito. Não ceda à carne. Se entregue a Deus. Se renda, não aos seus impulsos, se renda a Deus. Busque o Espírito Santo, meu irmão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos essa presença, Senhor. Porque sem essa presença, nós não temos condições de viver, de enfrentar a jornada dessa vida. Vem com essa riquíssima presença, Senhor. Fortalecer a cada um de nós, como foi dito na pregação anterior, fortalecidos no íntimo do nosso ser. Fortalece-nos, Pai. Precisamos da Tua graça, precisamos da Tua companhia. Queremos alegrar o Seu coração, Pai. Porque o Senhor tem desejado alegrar o nosso, que a gente possa se alegrar em Ti, que a gente possa alegrar a Ti. E guarda-nos, Pai, de jamais te entristecer. Que o Senhor possa abençoar essa igreja, cada irmão aqui, Senhor, com a Sua maravilhosa presença. Enche-nos, Senhor, do Teu poder, enche-nos da Tua presença, enche-nos com a Tua graça, enche os nossos lares, enche os nossos filhos, enche os nossos familiares, enche o nosso trabalho, Pai. Onde nós formos, nós possamos ser luz do mundo e sal da terra, porque nós nos enchemos da Tua luz, porque recebemos dessa luz e vamos brilhá-la. Senhor, nos ajude a não nos amoldar ao padrão desse mundo, mas sermos transformados, Senhor, pelo Teu Espírito. Que a gente conviva muito mais com Teu Espírito, que a gente viva mais sob a influência do Teu Espírito e da Tua Palavra, do que pela influência do mundo. Transforma-nos, Pai. Transforma-nos. Que a Tua Shekinah, a Tua presença,
esteja a transbordar sobre todos nós. E essa semana seja uma semana na Tua presença. Que estejamos cheios, Senhor, dessa graça maravilhosa, dessa presença que nos alegra, e nós Te louvamos, Senhor. Que a gente possa ser motivo de alegria para as pessoas ao nosso redor, e possamos ser motivos de alegria, de regozijo, para o Teu Santo Espírito que em nós habita. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Diga aí para o irmão ao seu lado, você não está sozinho.